17 de setembro, agora a gente vai ver o enredo do livro A Relíquia, tá? Já dei a visão geral antes aí do autor, da época e da obra. Agora vamos ver o enredo. Qual que é a história de A Relíquia do Essa de Queiroz? É o seguinte: o Teodorico, o raposão, vida louca, né? Frequentador de bares, de prostíbulos e tal, ele ouve dizer entre os amigos lá que Paris é uma beleza. Paris é o lugar ideal para pegar a mulherada, né? É o país da Esbórnia, é a cidade da Esbórnia, Paris. E o Teodorico, todo empolgado, pede para a tia bancar uma viagem para ele a Paris, porque ele quer frequentar e estudar as grandes catedrais, as igrejas mais importantes da França e tal. Mas a titi não cai na conversa e fala: não, Paris é lugar de perdição, não vou mandar você para lá não, você vai para Jerusalém. Jerusalém. Bom, ele não curtiu muito a ideia, né? Mas aí ele pensa que para chegar em Jerusalém tem que fazer paradas no caminho, ele vai passar por Alexandria, né? Que tem o histórico de Oba-Oba aí no passado. Enfim, o que não tem remédio, remediado está, vamos a Jerusalém. E ele vai para Jerusalém. E a titi diz o seguinte: olha, você vai para Jerusalém porque é a terra santa, é a terra do nosso Senhor. Eu quero que você me traga uma relíquia. Olha o título aí do livro, A Relíquia. O que é uma relíquia? Relíquia é um objeto, é alguma coisa que pertenceu a um santo, a uma pessoa importante da religião no passado. Às vezes até um pedaço do osso do santo, um pedaço do dedo, uma mecha de cabelo, a cruz que pregou Jesus Cristo, o cravo, né, que pregou Jesus Cristo na cruz. Esse cravo seria uma relíquia. O fio do rabo do burrinho que levou a Maria com o menino Jesus fugindo pelo deserto. Teve um monte disso daí, chamavam-se indulgências, né? São esses objetos, pedaços de unha de um santo, um pedaço da unha do São Fulano, da Santa Fulana, tá? Então isso seriam relíquias, né? Objetos sagrados, às vezes até milagrosos, tá? E a tia Patrocínio quer que o raposão vá para Jerusalém, para que a missão dele é essa: trazer para ela uma relíquia que tenha sido mais próxima possível do Jesus, certo? E é com essa missão que ele vai para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém e no caminho ele conhece uma inglesa, uma mulher inglesa que já tinha sido prostituta e tal, né? É uma cortesã e tal, chamada Miss Mary. Essa inglesa, Miss Mary, tem com ele um caso de amor tórrido durante a viagem, né? Eles têm aí um caso de amor com noites lancinantes, certo? E ela presenteia o raposão com a sua camisola, que na verdade era uma peça íntima, né? Era roupa de dormir, a roupa que ela tinha usado nessas noites de amor com o raposão. Ela dá de presente como lembrança para o Teodorico. E ela coloca junto com a camisola um bilhetinho dizendo ali das noites quentes que eles passaram juntos. E esse bilhetinho ela assina como MM, Miss Mary. Ela dobra a camisola, põe o bilhetinho junto e embrulha num papel pardo amarrado com cordão. Faz um embrulho com papel pardo e, olha, esse aqui é um presente para você. Ele fica com a camisola da Miss Mary e vai para a viagem dele. Ela vai para um lado, ele vai para o outro e ele guarda aquele pacote presente da Miss Mary lá com a sua bagagem. E vai para Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele começa a comprar um monte de souvenir ali de Jerusalém, ali, encomendados pelos padres, amigos da titi. Um deles até fala: olha, traz uma garrafinha com água do Rio Jordão, que é o rio onde Jesus foi batizado pelo João Batista e tal. Então ele traz lá um monte de quinquilharias, um monte de coisa que ele vai dar de presente para os padres e para as velhas ali, carolas, né?
amigas da dona Patrocínio e tal. Um monte de souvenirs, um monte de quinquilharias. E para minha tia, o que é que eu levo? E ele começa a se perguntar, o que eu posso levar de presente para minha tia que vai deixar ela assim de boca aberta e sem pensar duas vezes vai deixar a herança dela para mim. E andando ali nos arredores de Jerusalém, ele se depara com uma árvore, um espinheiro. Aqueles galhos com espinho e tal, e ele tem a brilhante ideia de fazer uma coroa de espinhos, igual aquela que Jesus foi colocado na cabeça de Jesus no dia de ser crucificado. Ele mesmo produz uma coroa de espinhos ali ressecados e tal, com os galhos do espinheiro, e ele vai dizer para a Titi que aquela é a própria coroa que Jesus usou na hora que foi crucificado. Ela foi, aquela coroa nas mãos dele ali, entregando para a tia, é a própria coroa que esteve na cabeça do Cristo. E ele vai fazer um embrulho, um pacote com papel pardo amarrado com barbante, certo? E vai colocar ali na sua bagagem. E vai passear por Jerusalém, ele com o amigo Tópsios, né? Que é um amigo dele que se diz super sábio, mas é um bocó, não sabe nada, mas ele finge ser um sábio e tal, né? E tá ali de companhia, só aproveitando a viagem paga pela dona Patrocínio, certo? E passeando ali, aí a gente lá no meio do livro, no meio desse passeio, ele lá em Jerusalém, uma posão em Jerusalém, a gente se depara lá com um trecho ali do livro que faz críticas mais diretas à Igreja Católica. Supostamente, o Raposão viaja no tempo, para o passado. Não fica bem claro ali se ele foi realmente ou se foi uma ilusão. Mas ele vai conversar com pessoas lá do passado. Ele viaja para o passado para o dia da crucifixão do Jesus. Ele percebe que algo vai acontecer, algo de importante vai acontecer naquele dia, pelas conversas que ele ouve das pessoas que estão andando para lá e para cá. Vai ter um cara vai ser crucificado aí, tal, o cara assim assado, tal. Ele começa a ouvir pedaços de conversas e aí ele percebe que, opa, o Jesus vai ser crucificado. É hoje. Eu estou no dia da crucifixão de Jesus Cristo. Certo? Ele percebe isso pelas conversas. E nessas pessoas que falam aramaico, que era a língua que se falava naquela época, né? Entre essas pessoas ele conversa com aqueles mercadores que foram expulsos do templo pelo Jesus. Lembra dessa parte da Bíblia? Em que o Jesus chega lá na porta do templo e expulsa a golpes de relho, né? Chicotadas. Os caras que estavam ali vendendo ídolos, vendendo estátuas de deuses e tal, ali na porta do templo, na porta da igreja, e o Jesus fica indignado, porque onde já se viu comércio na casa do meu pai, Deus, e desce a chicotada na rapaziada, bota todo mundo para correr. E esses caras, esses mercadores que tinham sido expulsos, eles estão por ali e conversam com o Raposão. E olha só, olha aí a visão revolucionária, né, do Eça de Queiroz. Esses caras, esses mercadores, eles falam ali para o Raposão, pô, esse cara vai ser crucificado aí, bem feito. Porque ele expulsou a gente lá ganhando pão para sustentar a nossa família, vendendo as nossas coisas ali, as mercadorias. E esse cara chegou lá dando chibatada em todo mundo, botou todo mundo para correr. Acabou com o meu comércio ali, eu não posso, não tinha mais como ganhar dinheiro para sustentar minha família. Sou trabalhador honesto e tal, blá, 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 trabalhador, proletariado, fui oprimido, blá, 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 blá. Então, já aí começa uma visão crítica. Olha o que o Jesus Cristo foi capaz de fazer com os trabalhadores. Olha aí a crítica religiosa, certo? Que o escritor realista Eça de Queiroz está fazendo. Porque ele é revolucionário. Não quero saber. Vou protestar. Né? Vou causar. Tá? Além disso, um outro cara aparece por ali, né? Depois da crucifixão e tudo mais, então, o Raposão conversa com um cara que explica que depois de tirado da cruz,
o Jesus Cristo foi colocado num túmulo, numa tumba, né? E no dia seguinte, quando a Maria Madalena e as outras mulheres chegam ali para banhar o corpo e tudo mais, a porta está aberta e o túmulo está vazio. E aí vem aquela história, né? Jesus não está mais ali dentro. Por quê? Porque olha lá, ele tá subindo, é a ressurreição e a ascensão para o céu. O corpo do Jesus não está mais lá. O corpo em carne e osso está subindo para o céu. Percebeu? Agora, esse cara ele vai chegar e falar para o raposão que, peraí, a gente tirou o corpo do Jesus de lá e colocou em outro túmulo. Ele continua morto em outro túmulo. Então, por isso chegaram lá e o túmulo está vazio. Claro que estava vazio. A gente foi lá, de madrugada, tirou ele de lá e botou em outro túmulo, em outra tumba. Essa é a explicação racional que é fornecida para a ressurreição. A visão católica tradicional é que o corpo de Jesus saiu da tumba e o corpo em carne e osso subiu para o céu. Certo? Tá, essa é a visão tradicional da igreja. E esse cara supostamente veio e falou com o Teodorico que o corpo foi mudado de lugar. Que é a explicação racional, quase aí científica, né? Para não terem encontrado o corpo do Jesus ali. O que o Essa de Queiroz quer mostrar com tudo isso? Que essas verdades católicas da moral cristã não passam de lendas, não passam de mentiras. Percebeu? Está aí o foco da crítica. Mas ele vai além. Ele vai chegar a conclusões mais radicais. Tá? Esse aí é o trecho crítico da história. É o trecho que ele ataca com as quatro patas. Tá certo? Bom, a história continua. O Teodorico já prestes a voltar para Portugal, se livra do pacote lá, do primeiro pacote lá, com a camisola da Mary. Ele pega o pacote, vende, passa para outro, leva embora, tá, uma camisola, tá ele lá. Foi embora, não tem perigo mais, não está mais com ele o pacote. Ele se livrou do primeiro pacote, tá? E volta para Portugal. E na volta, ele volta, né? Filho pródigo, sobrinho pródigo, né? Voltando para a casa da titi, carregado de benesses, carregado do brilho que traz da Terra Santa. Ele chega todo contrito, faz o maior teatro, ele volta abençoado de lá. Percebeu? Ele volta como se ele tivesse iluminado por uma luz sacrossanta. E tem uma festa, uma recepção na casa da tia Patrocínio, para os padres, né? Para o padre grandão lá do pedaço, para as tias, outras tias velhas carolas ali, amigas da tia Patrocínio, estão todos ali reunidos na casa da titi, aquele, né, todo cheio de pompa e circunstância. Por quê? Porque o raposão trouxe presentes da Terra Santa para todo mundo. E aí, quando vai se dar a distribuição dos presentes, claro, ele vai começar pela pessoa mais importante, que é a tia Patrocínio, e todo mundo em volta, babando em volta ali do sobrinho e tal. E ele entrega o pacote para a tia Patrocínio, o pacote embrulhado em papel pardo para a tia Patrocínio, com toda aquela circunstância, com toda aquela pompa. E a tia Patrocínio, quando abre o pacote, tem lá dentro a camisola da Miss Mary. Ou seja, lá em Jerusalém ele se livrou do pacote errado. Ele mandou embora o pacote lá da coroa de espinhos que ele ia dar para a tia e ficou, por engano, com a camisola da Miss Mary. A camisola e o bilhetinho assinado MM. Miss Mary. Falando das noites de amor que eles tiveram e tal. Miss Mary. E é claro, né, o resultado não podia ser outro. Como assim? A tia ganha de presente um pedaço, uma peça de roupa íntima e com um bilhete desses? Meu caro, você está expulso, está fora. Perdeu o Playboy. Né? O raposão, transtornado, sem saber onde enfiar a cara, ele é expulso do seio familiar,
é deserdado, não vai receber um centavo, daqui em diante ele não tem onde cair morto, e ele se vê na rua da amargura. O que lhe resta é pegar aqueles souvenirs todos, aquelas quinquilharias santas todas que ele trouxe, e começar a vender para levantar um dinheirinho para poder sobreviver. E nessa ele percebe que existe um mercado ali, ávido, né? Uma demanda por itens religiosos. Só ele que pregou Jesus na cruz, ele vai vender uns 20. Né? Quer dizer, quantas cruzes foram pregadas? Em quantas cruzes? Pregaram Jesus em várias cruzes diferentes, porque, né? E chega uma hora, começa a ficar feio para ele começa a se ver em maus pedaços, ali em maus lençóis, porque todo mundo percebe que ele é um picareta. Ele começa a ganhar dinheiro vendendo qualquer tranqueira e dizendo que é santa, que é uma peça santa, uma peça milagrosa, é uma relíquia, certo? E é nesse mau pedaço que ele está atravessando que ele reencontra o amigo Crispim, né? Conta da situação. O Crispim ali tá mais ou menos de vida e tal, apresenta a irmã. Pô, casa com a minha irmã e tal, você pelo menos fica com uma vida mais assim, mais ou menos e tal. Ele aceita, o Raposão casa com a irmã do Crispim, né? E ali parece, tudo leva a crer que é uma regeneração moral do Vida Louca, do anteriormente aí Vida Louca Raposão. Agora está casado, parece que ele está tomando jeito e tal, porque ele reflete sobre tudo que aconteceu com ele, né? E nesse meio tempo, ele já casado com a irmã do Crispim, a tia dele morre e ele herda da tia os óculos da velha. Os óculos, porque é para ele enxergar melhor o caminho que ele vai tomar na vida e tal, vem com um discurso ali moralista da tia ali, junto com óculos, né? No testamento. Bom, nisso tudo ele vai refletir na situação. E lá nas últimas linhas da história, da narração dele, né? Porque é ele contando a história, ele vai chegar numa conclusão. Ele vai dizer o seguinte: as últimas linhas, o último parágrafo, fechando o livro, né? Ele chega à conclusão que assim, ele perdeu a riqueza da tia, ele perdeu aquela dinheirama toda, porque faltou para ele, veja bem, faltou para ele o descarado heroísmo de afirmar, batendo na terra com o pé forte, ou palidamente elevando os olhos ao céu, faltou esse descarado heroísmo de bater o pé no chão e afirmar, ou de afirmar olhando para o céu, que cria, através da universal ilusão, ciências e religiões. Por isso que ele perdeu o dinheiro da tia. Porque ele não teve o heroísmo descarado, ou a extrema cara de pau, de bater o pé firme no chão e afirmar uma verdade, por mais que seja mentira, mas mentir com convicção, a saber, dizer que a camisola que carregava junto o bilhete assinado MM era na verdade de Maria Madalena. Se eu tivesse dito que era a camisola de Maria Madalena e tivesse teimado com todas as forças, talvez a minha tia tivesse acreditado. E eu teria entrado na grana depois de ela morrer. Mas eu não tive a coragem de mentir a esse ponto, de ser um mentiroso convicto a esse ponto. Então eu perdi tudo. Percebeu? O descarado heroísmo que cria ciências e religiões. Ele não teve esse heroísmo descarado. Mentir com convicção para o benefício próprio. Ô companheiro, eu roubei, mas não fui eu não sei de nada. Né? Mentir com convicção para benefício próprio.
para o Essa de Queiroz nesse livro, essa é a grande hipocrisia da Igreja Católica. Lendas tidas como verdades para poder pregar a moral. Percebeu? Essa é a visão revolucionária, né? Do Essa de Queiroz aí, negando aí, fazendo grandes esforços para negar a religiosidade. Afinal de contas, ele é um iluminista. Ele pega pela objetividade, pelo racionalismo. Certo? Ok. Essa então foi a relíquia de Essa de Queiroz. Na outra semana a gente vai ver aí mais uma obra, Mayombe, do Pepetela. Ok? Até lá.